Medida específica de proteção. 1. Medida específica de proteção. Tendo em conta as súmulas dos tribunais superiores a respeito do procedimento de apuração de ato infracional, bem como das medidas protetivas disciplinadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que a superveniência da maioridade penal do adolescente que responde a procedimento por ato infracional na jurisdição implica imediata remessa à justiça comum. Pensa, ele fez 18 anos, depois cometeu o ato infracional, cometeu com 17, aí vai estar lá, sujeito a uma medida protetiva, e quando vê ele completa 18. O fato dele completar 18 remete imediata remessa do feito à justiça comum? Não. O ato infracional análogo ao tráfico de droga conduz obrigatoriamente a medida protetiva semi-liberdade? Esse obrigatoriamente sempre está incorreto. No procedimento de apuração da prática de ato infracional por adolescente, a confissão por si só pode justificar a medida. A confissão por si só, não. Antes de se decidir pela regressão da medida protetiva, é indispensável a oitiva do adolescente infrator. De protetiva para medida socioeducativa? Haja vista que as medidas socioeducativas possuem finalidade de reeducação da criança ou adolescente infrator sem finalidade punitiva, a elas não se aplica o instituto da prescrição. Não, eu acho que é a D, né? Tudo prescreve no direito. Antes de decidir pela regressão da medida protetiva, é indispensável a oitiva do infrator adolescente. Súmulas. 605. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Se ele fez 18, não importa, não vai ser remetido para a justiça comum, não interfere na apuração do ato infracional, nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, nem na liberdade assistida, enquanto não atingido 21 anos. Depois que fez 21, acabou. Súmula 492 do STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas por si só não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. O ato infracional análogo ao tráfico de droga por si só não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas por si só não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas por si só não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Súmula 342. No procedimento para aplicação da medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Então, no procedimento para aplicação de medida socioeducativa, pensa no procedimento para aplicação da medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Ou seja, só a confissão por si só não pode resolver nada. É nula a desistência de outras provas para você se basear somente na confissão do adolescente. Imagina você, juíza, falando, vou desistir das outras provas porque ele confessou aqui mesmo, né? Você tá entendendo, sua desinformada? Por que tem que estudar? Por que tem que estudar? Porque se você chegar lá como juíza querendo dar uma de que, ele já confessou aqui, o adolescente que confessou aqui, eu vou condenar ele, eu vou desistir das outras provas. Não, você não pode fazer isso, querida. Não pode. Súmula 342 da STJ. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa,
É nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula. Medida socioeducativa, está escrito, né? Não está escrito medida protetiva, né? Está escrito medida socioeducativa. Nesse procedimento para aplicar medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Ou seja, não pode desistir das outras provas só porque ele confessou, tá bom? E a questão C fala bem isso, ó, no procedimento da apuração da prática de ato infracional por adolescente, a confissão por si só pode justificar a medida socioeducativa de integração? Não, né? E D, súmula 265 do STJ, é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. É necessário ouvir o menor infrator antes de decretar regressão da medida socioeducativa. Então, você precisa ouvir o menor infrator antes de você decretar a regressão, ou você diminuir a medida socioeducativa. Então, é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. E súmula 338 do STJ, a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. A prescrição penal é a medida aplicável nas medidas socioeducativas. Prescreve, medida socioeducativa prescreve. Tanto é que tem uma súmula do STJ 338 que fala a prescrição penal, ela é aplicável nas medidas socioeducativas, sim. Então, a prescrição penal é aplicável, sim, nas medidas socioeducativas. Prescrição penal é aplicável, sim, nas medidas socioeducativas. Prescrição penal é aplicável, sim, nas medidas socioeducativas. A prescrição penal é aplicável, sim, nas medidas socioeducativas. 1/15, medida de proteção.